Como ler um documento da igreja? Como ler as cartas que são feitas pelos nossos papas? Sabe quem que vai responder essa pergunta? Ele, o nosso querido, que fazia tempo que não aparecia por aqui. Padre Paulo Ricardo, que falou aí sobre o novo documento do Papa Leão XIV, o Magnificat Humanitas, que sim, teve crítica, mas dessa vez menor do que aquelas últimas que Francisco havia soltado, né? Então a gente vai ver aqui alguns trechinhos e, claro, refletir. Então não esquece de se inscrever no canal, ativar seu sininho. Lembrando, filho amado de Deus, você faça sim seus comentários, mas siga as regrinhas deste canal, tá bom? Para gerarmos frutos e frutos bons. Então é isso, bora lá para o React. Você viu as manchetes dessa semana, né? O Papa pede para o mundo frear a inteligência artificial. Leão XIV declara guerra às máquinas. O Vaticano contra a inteligência artificial. E aí já vem aquela pergunta, será que o Papa é contra a inteligência artificial? Será que vão dizer mais uma vez que a igreja está com medo da ciência? Igualzinho quando repetem a história de Galileu. Eu li a encíclica inteira. É um documento longo, denso, com mais de 200 parágrafos, e eu te digo, logo de cara que, com toda a necessidade, não, o Papa não declarou guerra à inteligência artificial. Ele declarou guerra, sim, a uma outra coisa, uma coisa muito mais antiga e muito mais perigosa. Olha só o título da encíclica, porque ele já é uma provocação. Magnificat Humanitas. Magnífica humanidade. Num tempo em que todo mundo se encanta com a máquina, achando que a máquina que é magnífica, o Papa vira o jogo. Magnífico é aquele que faz grandes coisas. A humanidade é que faz grandes coisas. A inteligência artificial pode combinar, pode responder, pode imitar, mas não foi ela quem fez o homem. Foi o homem quem fez a inteligência artificial. E se ela tem algum lugar no nosso futuro, esse lugar de servir a pessoa humana, não de tomar o lugar dela. Então, ele declarou guerra sim, mas uma visão desumana da tecnologia. Aquela ideia de que dá para construir o futuro sem Deus, e em cima dos mais fracos. E ele faz isso com a imagem da Bíblia que quando você entendeu, você não vai esquecer mais. Mas para entender o documento, primeiro a gente precisa conhecer um pouquinho quem é esse Papa que o mundo ainda está descobrindo. Então, fica comigo, porque hoje a gente vai conhecer melhor Leão XIV e a Magnificat Humanitas. Aí nessa aula o Padre Paulo Ricardo vai dar aquele resumo sobre o Papa Leão XIV, da onde ele veio, como que ele surgiu, né? O nome também que ele escolheu aí. E aí tem algumas partes importantes que eu quero trazer aqui. Sempre falo para vocês, né, que eu vou trazendo alguns trechinhos da aula, porque esse conteúdo aí é totalmente do Padre Paulo Ricardo. Então a gente traz trechinhos aqui para refletir, claro, junto com ele. Então a gente traz as partes que mais tocaram o nosso coração. Entrou na Ordem de Santo Agostinho quando ainda era jovem e foi superior geral dos agostinianos do mundo inteiro por 12 anos. E tem um detalhe que para o tema de hoje é quase simbólico. Antes de ser teólogo, antes mesmo, ele se formou em matemática. Depois é que ele estudou teologia e se doutorou em direito canônico. Quer dizer, não leigo assustado falando de um mundo que ele não entende. É um Papa que conhece por dentro a linguagem dos números, dos sistemas, e é também um homem da lei, do discernimento, da responsabilidade. Tem mais. Esse Papa não é um homem de gabinete. Ele viveu anos no Peru, foi missionário, foi formador de seminário e depois foi bispo de Chiclayo, uma diocese pobre, e viu de perto o que é a pobreza, a exclusão, o trabalho mal pago, gente deixada para trás. Então, guarda isso, porque isso vai voltar daqui a pouco, quando ele falar de trabalho, de dados e de poder e de pobreza. Quando o cardeal é eleito Papa, a primeira coisa que ele faz é escolher um nome. E nome de Papa não é enfeite. Não, é um programa, é uma bandeira. Leão XIV escolheu esse nome olhando para Leão XIII, que foi o Papa da Rerum Novarum, de 1891. Naquele tempo, a coisa nova era a Revolução Industrial. Fábricas, máquinas a vapor, operários sendo explorados, famílias esmagadas, sistema econômico sem alma. E a igreja disse não. O trabalhador tem dignidade, tem direito a salário justo, tem direito ao descanso, tem direito a não ser tratado como uma peça de uma máquina. Com esse nome, Leão XIV está dizendo o seguinte: a Revolução Industrial teve o seu leão. A revolução da inteligência artificial também vai ter o seu. As máquinas de antigamente
Moíam corpos. As máquinas de agora podem moer uma coisa ainda mais funda. A verdade, o trabalho, as relações, a liberdade, o jeito da gente pensar. E tem um detalhe bonito. A encíclica foi assinada no dia 15 de maio, exatamente na mesmíssima data da Rerum Novarum. Nada disso por acaso. E aqui eu faço uma pausa porque é importante esses dados. Todas as vezes que saem documentos da igreja, muitas pessoas já se apressam para falar o que ele é, o que não é, o que está certo, o que está errado, ultimamente mais o que está errado, né? Papa Leão XIV, o pessoal ainda está bem tímido aí. Então, por que o Padre Paulo Ricardo traz toda essa releitura? Quem é o Papa Leão XIV? Por que esse nome? O dia, eu não lembro se eu mencionei isso em um dos vídeos sobre o documento, mas foi no mesmo dia da Rerum Novarum, né? Foi dia 15 de maio aí. Maio, que também é o mês do trabalhador, maio, que também é o mês de Nossa Senhora de Fátima, maio, que também é um mês dedicado aí às mulheres, no sentido de ser noiva, né? Aquelas mulheres que vão se casar, vão viver o sacramento do matrimônio. Então, essa última frase do Padre Paulo Ricardo, onde ele diz nada é por acaso, é o que todos nós cristãos devíamos ver toda a nossa vida. É uma peça que vai se encaixando na outra. Tudo tem um porquê. O documento todo, ele é exatamente essas peças que se encaixam, né? Mas agora a gente vai para o trechinho que o Padre Paulo Ricardo fala aqui sobre esse início e sobre duas figuras que saiu muito aí na época, que é a questão da Torre de Babel e também da Nova Jerusalém. Olha o que o Papa escreve. A magnífica humanidade criada por Deus encontra-se hoje perante uma escolha decisiva: erguer uma nova Torre de Babel ou construir a cidade onde Deus e a humanidade habitam juntos. Você se lembra de Babel? Lá no Gênesis, os homens resolvem construir uma torre que chega até o céu. Uma só língua, uma só técnica, uma só direção. Para quê? Para fazer um nome para si mesmos, para serem como deuses, sem precisar de Deus. E o resultado não foi união, o resultado foi confusão. Babel é a tecnologia que virou orgulho. Do outro lado, o Papa coloca Jerusalém e lembra de Neemias, aquele homem que reconstrói os muros da cidade. Mas atenção, ele não começa pela obra, ele começa pela oração. Ele reza, jejua, escuta, chama o povo, distribui as responsabilidades e a cidade é reconstruída com Deus no meio e com as famílias trabalhando juntas. E o Papa diz uma frase linda, diz que ali, antes mesmo das pedras, se reconstroem as relações. E aí ele crava o ponto dizendo o seguinte: a primeira escolha não é um sim ou não à tecnologia, mas entre edificar Babel ou reconstruir Jerusalém. Está entendendo? A pergunta certa não é um sim ou não à inteligência artificial. A pergunta é outra. A pergunta é: que coração está usando essa tecnologia? Um coração de Babel ou um coração de Jerusalém? E aqui ele cita Santo Agostinho, que é o pai espiritual desse Papa. Ele diz que a história inteira é atravessada por dois amores, e esses dois amores constroem duas cidades. Então, o Papa cita assim. Bom, e aí ele vem trazendo esses pontos principais, os capítulos, né, que aborda dentro do documento, e tem uma parte aqui em que o Padre Paulo Ricardo vai dar dicas, que é para mim e para você, de como ler os documentos da igreja. Nem tanto ao céu e nem tanto ao inferno, né? Que é como muita gente está tratando, não só esse documento, mas sempre tratam muitos documentos da igreja. Então vamos ver aqui sobre essa questão. Seria honesto se eu terminasse somente com elogios à encíclica. A encíclica é magnífica e eu recomendo que você leia. Mas ela já está gerando críticas, polêmicas. Algumas dessas críticas são justas, outras são exageradas. Feito por gente que pega qualquer ambiguidadezinha para atacar o Papa. Mas tem críticas que estão mostrando dificuldades reais que a gente merece tratar com calma. Eu prefiro tratar isso aqui com você, com amor ao Papa e ao Magistério, do que deixar você de forma confusa por aí solto. E aqui é um ponto a nós lembrarmos, né?
Porque todas as vezes que a gente traz alguma coisa sobre a igreja, sobre os papas, o pessoal fala, vocês são da seita conciliar, você é papista. Agora tem até o papista. Olha, gente, o povo é muito criativo, né? Pena que não usa essa criatividade para o bem, só para atacar. E aí, o que o padre Paulo Ricardo fala aqui? Todo documento, gente, vai ter algum ponto que a gente não vai entender, que é confuso. Mas o próprio padre Paulo Ricardo vai trazer aqui que nós temos que ler com benevolência, ou seja, com bons olhos, buscar a compreensão, não ir já para o ataque, porque exatamente isso que ele falou. Pegam aquilo que é ambíguo, aquilo que pode dar duplo sentido, por exemplo, às vezes eu entendo uma questão, o outro entende outra, e é assim que vai acontecendo, né? Mas a gente precisa ir conversando, principalmente a gente que é de dentro da Igreja Católica. Não ficar atacando ou ficar falando que o Papa é anticristo, enfim, né? Vamos ver aqui esse primeiro ponto, que foi o que o padre Paulo Ricardo trouxe daquilo que estavam criticando e confundindo as pessoas. Porque é isso que as pessoas têm feito em relação aos documentos da Igreja. Uma crítica que eu acho que é exagerada. Tem gente que está dizendo que a encíclica é humanista demais, que ela fala muito do homem e pouco de Deus. Vamos por parte, espera lá. É verdade. A linguagem da encíclica é bem antropológica, fala muito da dignidade humana, da fragilidade, das relações, do trabalho, da paz, da justiça, da técnica. E alguém poderia dizer, olha, eu gostaria que o Papa tivesse falado mais de pecado, de conversão, de graça, de redenção, de juízo, de vida eterna. Essa observação é legítima, mas daí você dizer que a encíclica substituiu Deus pelo homem e que coloca Cristo no mesmo nível da humanidade, aí você pegou pesado, né? O negócio já está injusto. Porque, no fundo, o Papa ancora a dignidade humana em Deus, no homem criado por Deus, amado por Deus, chamado à comunhão com Deus, iluminado pelo mistério da encarnação. Então, a crítica equilibrada seria a seguinte: talvez a encíclica pudesse explicitar mais a raiz sobrenatural de tudo isso, mas não dá para dizer que ela abandonou essa raiz. E aí vem uma expressão que gerou ruído. O Papa usa uma expressão dignidade infinita da pessoa humana. Eu entendo que essa expressão incomoda, porque, na verdade, só Deus é infinito, nenhuma criatura é infinita por natureza. Mas você precisa ler com benevolência também. A expressão não está dizendo que o homem é infinito como Deus. Ela está dizendo que a dignidade humana não tem preço, que ela não pode ser vendida como utilidade, como uma coisa que não tem importância. O homem tem uma dignidade que não cabe em medida nenhuma. E por quê? Porque ele é amado por um Deus infinito e chamado à amizade com ele. O homem custou o preço do sangue de Cristo derramado na cruz. Então, isso dá a ele uma dignidade, de certa maneira, poderíamos dizer, infinito. Gente, e olha, eu até falei isso no Instagram hoje, quando eu gravei um stories, porque muitos católicos estão se assemelhando às críticas que eles fazem a alguns irmãos protestantes. No sentido do quê? Muitos falam que os protestantes pegam trechos bíblicos e só consideram trecho, não consideram o contexto, não consideram o antes, o depois e todo o contexto da Bíblia. Que é o que aconteceu no Instagram ontem, quando eu falei sobre a oração da Ave Maria, que apareceu um irmão protestante lá, falando aquilo que a gente já sabe, né? Atacando, acusando, enfim. E aí, quando ele sempre trazia, não, mas me mostra o trecho bíblico. E aí, ele até reclamou que eu trouxe um textão. Mas assim, gente, olha o tamanho da Bíblia. Esse é o tamanho da Bíblia. Como que a gente quer resumir uma coisa num trecho bíblico? Então, eu não trouxe só um, eu trouxe vários, porque era um tema que vai puxando uma coisa na outra. Se nem os apóstolos entenderam tudo, ou as frases, ou as inúmeras pregações de Cristo, como é que a gente quer explicar uma coisa de forma, o que eles chamam objetiva, mas assim, é uma forma muito preguiçosa, né? Eu jogo e aí você entende o que você quiser. Claro, isso é um tipo de argumento, enfim. Mas por que eu tô falando isso? Olha a explicação que o padre Paulo Ricardo deu em relação a esse termo, né, da dignidade humana infinita. Existe uma interpretação de texto e que hoje está sendo muito deixado de lado. Agora vamos para o outro ponto aqui que o padre fala em relação a essa questão, a essa expressão, que falaram que é muito exagerada e que é incômoda, né, que o padre Paulo Ricardo falou aqui. Embora, é claro, a expressão
é meio exagerada para alguns. O Papa diz que foi superada a guerra justa e que nós deveríamos falar somente do direito à legítima defesa em sentido estrito. Agora, olha o seguinte, espera lá. A doutrina da guerra justa vem de Santo Agostinho e passa por Santo Tomás de Aquino e está no próprio catecismo da Igreja Católica. É um patrimônio moral antigo da Igreja. Bom, como é que a gente lê uma expressão dessa do Papa? Bom, é melhor a gente ler com benevolência e dizer, talvez o Papa esteja querendo dizer o seguinte, essa expressão guerra justa foi muitas vezes abusada. Então, foi usada para justificar agressões gratuitas e que essa expressão precisa ser usada com cuidado e que a legítima defesa, no fundo, é o que nós temos de mais rigoroso. Tá, eu entendo isso, mas nesse mundo com armas autônomas, drones, algoritmos, destruição em massa, a linguagem da guerra justa, de fato, vira uma desculpa para uma violência gratuita. Mas a expressão que o Papa usa é meio forte. Se o Papa está dizendo que existe um mau uso da doutrina, tudo bem. Mas se o Papa está dizendo que a doutrina foi realmente superada, uma doutrina tradicional, bom, aí a gente precisaria conversar para esclarecer. Então, eu gostaria que você recebesse isso que eu estou dizendo sem histeria de internet, com calma, com seriedade, com a serenidade de um filho da Igreja, para nós entendermos que o Papa não está aqui fazendo uma declaração ex cátedra. Ele usou uma expressão que talvez fosse forte demais. E nós, que somos filhos e recebemos esta encíclica, precisamos compreender o que ele tentou dizer. Eu adoro quando o Padre Paulo Ricardo fala isso, apesar de eu saber que tem pessoas que vão ignorar isso, né? Essa histeria de internet, porque infelizmente os católicos estão caindo nessa questão de histeria de internet. Ou seja, o mundo vem e joga histeria pra gente, a gente vai lá, ao invés de abafar a histeria e ser como isso que o Padre Paulo Ricardo falou, a gente aumenta a histeria, né? Inclusive eu vi até um vídeo de uma pessoa falando que hoje tem muitas falas do Padre Paulo Ricardo que parece que estão mudando, que ele mudou. Mas na realidade existem muitos outros trechos e cortes que usavam dele que as pessoas usavam para justificar as ações dela, ou seja, para dar um peso de tipo, olha, eu estou fazendo isso porque o Padre Paulo Ricardo falou sobre isso. Então aquilo que a gente fez lá com o Frei Gilson, daqueles cortes, quando a gente ia ver as aulas, era exatamente isso, era um uso. Ou ele acabava usando uma expressão que para muitos não era tão claro assim, e aí acabava acontecendo também essa ambiguidade. Para vocês verem que a ambiguidade não é só dentro dos documentos da igreja, é com todo e qualquer ser humano, é com toda e qualquer ferramenta. Já aconteceu isso com o Frei Gilson, o Padre Paulo Ricardo, o Papa Leão XIV, o Papa Francisco, e com certeza já aconteceu com você. Você tentou falar alguma coisa pra alguém e esse alguém entendeu errado. Aí você teve que explicar, fazer todo um desenho daquilo que você estava falando, né? E aí agora a gente vai pro ponto mais forte que pegou, e o pessoal tá repercutindo até agora, sobre o pedido de perdão do Papa em relação à escravidão. O Papa reconhece que no passado houve cristãos, instituições e até documentos vindos de Roma que toleraram e justificaram formas de escravidão e pede perdão. Aqui tem uma coisa profundamente justa. A escravidão, de fato, é um mal. A escravidão fere a dignidade da pessoa humana. E a Igreja, ao longo da história, foi crescendo na compreensão dessa realidade, até que finalmente condenou com clareza cada vez maior. Mas é um tema historicamente complicado. Teve a condenação antiga de certas formas de escravização, mas teve também ambiguidade jurídica. Teve distinção entre escravidão, servidão, cativeiro de guerra. Teve santo, papas e missionários em contextos diferentes. Teve também contradição, teve tolerância e teve pecado real. Quando tudo isso aparece em poucas linhas no encíclica do Papa, o risco é o Papa simplificar demais uma história longa e dolorosa. E aqui vem um probleminha. Quando a gente pede perdão pelo outro, é como se a gente estivesse acusando o outro. O Papa pode falar pela Igreja, em nome da Igreja como corpo histórico, e pode pedir perdão por pecados cometidos por membros da Igreja. Isso ele pode fazer. E muitas vezes é necessário. Mas ninguém pode entrar na consciência de homens que viveram há séculos
em contextos completamente diferentes do nosso, com graus de luz e de responsabilidade que só Deus conhece. O mal objetivo, sim, isso aí a gente reconhece. A culpa subjetiva de cada pessoa, bom, isso aí só Deus conhece. Então, mas para ser justo com o Papa, o próprio documento adverte que nós não podemos julgar o passado de forma ahistórica. E isso é importantíssimo. Reconhecer o mal passado não significa subir no tribunal imaginário e começar a julgar todas as consciências de todos os séculos. Não, aí é ir longe demais. Pensa bem, a gente que julga o passado com tanta facilidade é capaz de subir num lugar mais alto e olhar o nosso próprio tempo de fora? Daqui a 100 anos, do que os nossos netos vão olhar para trás e dizer: como é que eles aceitavam aquilo? E talvez a gente descubra que também era cego em coisas que nós achávamos normalíssimas. Reconhecer o mal do passado? Sempre. Mas com humildade. Lembrando que o juiz das consciências não somos nenhum de nós. É Deus. Então, aqui também a gente precisa de equilíbrio. Reconhecer o mal, agradecer o desenvolvimento da doutrina, pedir perdão quando for justo, mas sem transformar a história da igreja numa caricatura. E aqui, gente, é o que muita gente está fazendo, óbvio, né? Que estão pegando mais esse tema fora da Igreja Católica, porque foi isso que o padre Paulo Ricardo falou. É óbvio, ali estão escritos em 2, 3 linhas. Então, ele não vai discorrer totalmente desse assunto nesse documento. Então, ele citou ali, mas o Papa Leão XIV fez a ponderação. E aqui eu trago um outro vídeo que nós já fizemos, por isso que é importante você assistir todos os vídeos do canal, porque um vai puxando o outro. O padre Adriano Zandona falou sobre isso. Existem questões de temas, por exemplo, eu começo com um tema aqui, eu não vou abrir um monte de parênteses, um monte de outros parágrafos sobre outros temas que possam estar correlacionados ou na cabeça da pessoa correlacionado. Vou dar um exemplo. Nós fizemos o vídeo da Ave Maria, né, sobre a oração da Ave Maria dentro da Bíblia, e aí a pessoa que era protestante já puxou todas as outras coisas, intercessão dos santos, comunhão dos santos, oração dos mortos e não sei o que, pelos mortos, enfim. Então, são temas diferentes e que precisam ter um cuidado diferente para tratar. Então, como foi dito, né? Vamos com calma, uma coisa de cada vez. Vamos primeiro para essa parte, outro vídeo, essa outra parte, outro vídeo, essa outra parte. Porque assim, a Bíblia é imensa de versículos bíblicos. Quem dirá a história, né, dos cristãos, que não é só do Novo Testamento, mas também tem o Antigo Testamento e tem toda a história da humanidade. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E aqui um ponto que o padre Paulo Ricardo fala, que eu acho que falta um pouco na consciência de quem está fora da igreja, é isso, é entender que hoje você se põe num pedestal de os cristãos faziam isso e aquilo, mas você também faz um monte de coisa na internet que são erradíssimas, inclusive nesse nosso tempo, mas que futuramente filhos, netos, bisnetos vão olhar e vão falar: nossa, como eles eram ridículos, eles faziam isso. Então é muito fácil, foi isso que o padre Paulo Ricardo falou, é muito fácil para nós julgarmos hoje, mas a gente não consegue olhar de fora. Já ouviu aquele termo, né? Às vezes é preciso uma pessoa de fora vir olhar toda a situação, porque ela vai ter uma outra visão daquela questão. E é exatamente isso. Por isso que a gente tem que ter mais humildade em todos os temas que nós formos tratar. Principalmente nós cristãos, óbvio, né? Porque Cristo fazia isso, ele olhava todos os lados, claro, né? Tô dando exemplo aqui porque nós falamos que somos cristãos porque seguimos o Cristo. Então nós temos que agir como o próprio Cristo. E aí nós vamos para o finalzinho aqui, onde o padre Paulo vai fazer um puxão de orelha em todo mundo, hein? Aqui cabe uma explicação simples, que serve não somente para essa encíclica, mas para a vida inteira de um católico. Nem tudo numa encíclica tem o mesmo peso. Pensa num prédio de 3 andares. Os 3 andares do magistério, lá no alicerce, estão as verdades de fé. Cristo é Deus, Cristo ressuscitou, Cristo está vivo na Eucaristia, Deus criou o homem, não matarás. Diante disso, a resposta do católico é uma só: fé. Eu creio. Acabou. Agora, no segundo andar, está o ensino oficial e constante do Papa e dos bispos. Aqui a igreja pede uma coisa que tem um nome técnico até meio feio: obséquio religioso da inteligência e da vontade. Em português, gente, é acolhida sincera, confiante, de filho. Eu não pego aquilo como se fosse um palpite qualquer. Eu deixo o ensinamento formar o meu coração.
Agora, no terceiro andar estão juízos prudenciais, que é como que eu vou aplicar um princípio permanente numa coisa concreta. Qual tratado que eu vou assinar, que decisão eu vou tomar, que política pública adotar, qual regulação fazer. Aqui, 2 católicos podem divergir, desde que façam isso com humildade, reverência e amor à igreja. Então, cuidado com 2 valas. De um lado, você tem a rebeldia. Aquele tipo que vive corrigindo o Papa pela internet. Como se cada um de nós fôssemos mais católicos do que o sucessor de Pedro. Do outro lado está a bajulação. Ou seja, aquele tipo que transforma cada vírgula do Papa numa declaração ex-cátedra, como se não houvesse distinção nenhuma, não houvesse grau nenhum, prudência, desenvolvimento e debate teológico. O lugar do católico é outro, é o lugar do filho. O filho escuta, o filho confia, o filho distingue. Quando tem dúvida, ele pergunta. Mas uma pergunta dentro de casa. Não como juiz, pergunta como filho. E isto, em latim, se diz sentire cum ecclesia. Sentir com a igreja, pensar com a igreja, amar com a igreja. Eu não vou colocar a encíclica no banco dos réus. Isso não seria católico. Mas também não vou fingir que um documento desse tamanho resolveu todos os problemas da era digital. Isso também não seria honesto. E o próprio Papa Leão convida a esse diálogo. Logo no comecinho da encíclica, ele diz que quer falar com os homens e mulheres do nosso tempo e chama leigos, educadores, universidades, cientistas, teólogos, pastores, o povo de Deus inteiro, para continuar esse discernimento. Quer dizer, o magistério não é um monólogo, não é o Papa falando sozinho, lá do alto, e o mundo calado aqui embaixo. O Papa ensina, ilumina, orienta, e os filhos escutam, acolhem, rezam, pensam e perguntam, aprofundam. Um grande documento, muitas vezes, não fecha todos os assuntos. Ele abre uma estrada, acende uma luz, dá os princípios. E aí, a igreja inteira precisa caminhar, precisa discernir. E é assim que eu quero encerrar este vídeo de react, né? Trazendo esse último ponto do Padre Paulo Ricardo. Um documento da igreja, gente, um documento que vem do magistério, ele não vai resolver todos os problemas, não. E nem fique esperando isso. É por isso que eu sempre falo, um vai complementando o outro. E, aliás, é por isso que em muitos documentos tem aqueles numerozinhos que são as referências, porque esses documentos serviram para montar o outro documento. E esse outro documento vai montando outros e outros e outros. Por isso que o Papa Leão XIV, se você reparar, além dos estudos do Concílio Vaticano II aí que ele está trazendo nas audiências, ele também tem falado nas suas visitas, nos seus encontros, muito sobre a inteligência artificial. Ou seja, não acabou ali naquele documento. O documento não encerra nada. Muito pelo contrário, ele começa. E por isso que eu sempre incentivo você a ler os documentos da igreja, principalmente esses mais atuais, que estão dentro do nosso contexto. Não deixa de estudar os outros, não. Mas esses são aqueles que nós precisamos ruminar, entender e aí colocar em prática. Então não adianta nada você decorar documento, decorar versículo bíblico, decorar o catecismo, se você não consegue colocar nem em prática. Em prática, digo, no seu dia a dia mesmo, no seu trabalho, no seu estudo, na sua família, na sua paróquia. Então esse é o desafio. Inclusive, mais no final dessa aula aqui, o Padre Paulo Ricardo convida, né, a fazer aquele jejum digital, sair um pouco da internet, vivenciar um pouco com as pessoas e viver tudo isso que o próprio documento fala, né? E aí ele até fala que é para isso que existe o site do Padre Paulo Ricardo, os cursos dele, para que você possa aprender e coloque em prática também. Então, não esqueça, coloque em prática tudo aquilo que você tem ouvido da Igreja Católica, principalmente você que é católico. Se você não é católico, entenda como isso pode agregar, né, na sua vida. Porque todo e qualquer livro, documento, artigo, vídeo, música, precisa agregar algo na nossa vida, senão a gente só perde tempo, né? E aqui a gente não gosta de perder tempo. E aí, você viu esse trechinho do Padre Paulo Ricardo, essa aula dele aí? Deixa nos comentários, me fala qual foi o trecho que você mais gostou, se ficou claro pra você, mais claro sobre a questão do documento.
tem alguma objeção no documento, pode colocar nos comentários, mas, filho amado de Deus, isso não significa que você vai bancar aquilo que o padre Paulo Ricardo denunciou aqui. Não seja juiz na vida de ninguém, muito menos do Papa, ok? Que o sucessor de Pedro é ele. Respeite as regrinhas do canal, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, ativar seu sininho para você saber quando vão vir os próximos vídeos. Então é isso, até o próximo vídeo, até o próximo react, até a próxima live. Tchau!